Hoje eu vou falar um pouquinho assim como era lá no início da história. O início da nossa história, ela vem com o homem como defender e a mulher como cuidar. Bom dia, você ouvinte da Rádio Santana, nossa rádio católica aqui de Ponta Grossa, Paraná. Você que está aí do outro lado da linha, realmente que Deus te abençoe, que a gente sempre esteja agraciado com as melhores coisas da nossa vida. E muito vai depender de nós mesmos. Se a gente buscar se aliar ao Criador, estar com Ele, cuidando das coisas, não só nossas, mas como um todo, a presença dEle estará muito mais no meio de nós. Então, isso é importante. Hoje eu vou falar um pouquinho assim como era lá no início da história. O início da nossa história, ela vem com o homem como defender e a mulher como cuidar. Essa era a qualidade no início da história. E esses lugares trocados podem pesar muito, principalmente para a mulher. E quantas mulheres a gente sabe hoje que estão literalmente com os seus lugares trocados, no sentido, até ficando mais no sentido masculino da situação, por falta de um provedor, por falta de um homem que está ali nesse lugar que a história nos fala. Então, desde a criação, se viu o homem defende o alimento e a caça, provendo a vida de cada dia na casa, enquanto a mulher da caça que esse homem trouxe, ela fazia e produzia os alimentos, ou se tornava a produzir os alimentos diante daquela caça que esse homem tinha trazido para todos. O cuidado a cada desenvolvimento, o cuidado de cada dia, ali era com a mulher, até inclusive entender quem precisa mais alimento, quem precisa menos, no sentido assim, vou dar um prato de comida igual para cada um, mas tem gente que come mais, tem gente que come menos, então todos esses cuidados eram da mulher, porque realmente ela ficava ali nesse lugar de cuidar, de fazer com que a caça que o homem trouxesse virasse o pão, o alimento ali de toda uma família, de todo um processo, o grupo de famílias que tinha ali, né? Então, se entendia isso dessa forma. Essa visão traz a leitura simbólica e dos astrais, dos papéis do homem e da mulher. Ela traz o entendimento, o simbólico como era, e era real e funcionava, que desempenhava cada um na história naquele momento. Desde os tempos mais remotos, observava-se que o homem assumia a função de proteção e prevenção. Caçava, buscava o alimento. Assim, garantia a sobrevivência do grupo. Não tinha como ser diferente. A mulher, por sua vez, transformava essa provisão, essa caça, esse cuidado, preparava, nutria e organizava, convertendo o resultado da caça em sustento para todos. Então, todos ali estavam naquela situação de ser sustentados. Hoje, as necessidades de fechar as contas, as necessidades de que a mulher já não pode mais ter esse lugar só em casa, os filhos já não dá mais para ter em casa, estão na creche. Então, todo um desenvolvimento mudou. Se a gente for analisar hoje o salário mínimo e a pessoa que precisa pagar um aluguel, quase vai o salário. Então, não tem como imaginar que um vai prover aí, a não ser que seja alguém que ganhe muito bem, aí o outro sim pode ter esse lugar de cuidado da família. E muitas vezes, mesmo estando nesse cuidado da família, elas não protege tanto assim, né? Esses papéis, embora originalmente em contextos antigos, revelavam a complexidade enquanto como que era e como que funcionava entre força e acolhimento, a força do homem buscando alimento e o acolhimento da mulher cuidando disso tudo, e entre a ação. Não tinha como o homem com medo, sem medo, tinha que enfrentar às vezes feras perigosas também, e a transformação dessa mulher, transformar isso em alimento. O homem como defensor e provedor, a mulher como cuidadora, e estruturava essa situação toda. Ambos essenciais para a manutenção da vida da comunidade deles. E muitas pessoas hoje, por mais que elas queiram estar nesse lugar, não tem como. Eu vou falar daqui a pouco quanto isso fez com que a mulher se tornasse muito mais essa mulher no lugar do masculino, pelo fato de muitos homens fazer filhos sim, mas não cuidar da cria
como deveria de ser, como manda ao menos a vida, né? Poxa, imaginar eu, homem, adulto, faz um filho e depois acha que ele não precisa de comida, acha que ele não precisa de cuidado, acha que ele não precisa de proteção. E pior ainda, quando os pais usam essa criança, porque estão separados, de leva e traz. As crianças ficam muito atrapalhadas. Você, Rádio 20, você, casal, que tem que estar nesse lugar de provedor junto com a esposa, ou vocês que estão nesse lugar que não deu mais certo a relação de vocês, por gentileza, deixam as crianças de fora. Deixam as crianças de fora. Elas não merecem levar um peso que não é delas. Elas não merecem. Eu lembro que lá no início do meu trabalho, lá em 2019, eu atendi um rapaz que, além de estar morando com a avó e ouvindo coisas que ele era muito caro para os pais, ele ouvia também que foi ele que estragou a vida dos pais. Se ele não tivesse nascido, os pais estariam melhores. É porque você entrou na nossa vida ficou difícil. Gente, esse rapaz já tinha 17 anos, então era ao menos uns 15 anos, ou 14 anos, que ele lembra, ele ouvia essa expressão: você estragou a minha vida, tanto do pai quanto da mãe, você estragou a minha vida. Gente, ninguém quer nascer, você não ouve uma intimidade, uma relação, alguma coisa assim. E como o outro, aquela criança que vai nascer desse movimento, desse momento, pode estar pagando tão caro por uma coisa que não é dela. Vocês que estão nessa de não se entenderem, por gentileza, olhem para a história, olhem para a vida, olhem para as coisas. A manutenção, o ganho precisa estar ali para a criança. Não pense diferente a não ser assim. Porque se você é adulto, você homem, você mulher é adulto, é porque alguém fez por você. Então, se você é pai e não tá dando mais certa relação e essa criança fica com a mãe, por gentileza, prover para essa criança é sua obrigação. Não tem como escapar, é sua obrigação. Então, ter um pouquinho mais desse olhar para a história, imaginar que não dá para sozinho cuidar disso tudo. Então, olhar para o papel do homem, juntos ou separados, que ele precisa sim continuar provendo. Olhar para o papel da mulher, que deveria de ter mais tempo para ser a cuidadora e nem sempre tem. Mas também olhar agora para vocês dois como casal. Quantas vezes vocês estão na sala, no sofá, sentados um do lado do outro e as crianças pedindo mãe, pai, e vocês estão no celular. Poderiam aproveitar esse tempo que a história nos fala do cuidado que a mulher tinha, mas vocês como casal podiam aproveitar esse tempo que estão no sofá sentado, olhando televisão com o celular ligado. Eu tenho alguns casais que eu atendi e um em especial eu tenho muito orgulho de ter atendido esse casal. Eles voltam do trabalho, o celular fica longe. O celular fica longe porque ali tem uma menina de uns 8 anos, ali tem uma criança menor e ali tem um cuidado, carinho, brincadeira, ir na praça fazer alguma coisa. O pai brinca porque a mãe estava ali um pouco mais no cuidado. O pai vai fazer alguma coisa de academia, a mãe precisa na academia, o pai fica. Mas não é ficar com o celular e a criança chorando ao redor, não, é o cuidado. Onde eu vejo que irmãozinhos, o fato de não estarem com o celular, tem o carinho do irmãozinho, o cuidado do irmãozinho, o cuidado da irmãzinha, quanto isso é importante para as crianças. Então vamos olhar um pouquinho mais de perto para esses lugares da criação. Lá do início é assim, mas precisa ter o cuidado dessas crianças, protegendo-as, cuidando-as. E aqui fala muito do homem provedor e da mulher cuidadora, que nós possamos ter isso em nossas vidas hoje. Não é que não tem tempo, nós desviamos o tempo em outras situações do que estar vivendo mais na felicidade e juntos. Eu outro dia estava conversando com uma senhora e ela comentou quanto para as pessoas da melhor idade é difícil hoje olhar para seus filhos e seus netos muitas vezes e perceber que aqueles filhos que hoje estão com seus netos andando por aí, não tem colo quase, não tem aquele aconchego dos filhos, e eles lembram que eles tinham esse aconchego com os filhos que hoje são esses pais.
olhar então o quanto eles sentem dentro da alma deles, dentro deles, essa sensação de que essas crianças estão crescendo meio que abandonadas dentro da própria casa, né? E o resto do tempo eles estão na escola. Então, muitas vezes essas pessoas da terceira idade, da melhor idade, estão sim muito chateados e muito tristes com algumas situações. Porém, nós temos que lembrar que são gerações, né? Nós somos a geração mais antiga, depois veio a geração Y, X, quer dizer, X, Y e Z, e tá vindo a outra geração mais nova agora, e que nós somos ainda da turma que aprendemos a olhar para a tecnologia. Temos a geração que já estava um pouco na tecnologia, e temos a geração que já nasceu praticamente com a tecnologia, e tem essa geração agora que estão no máximo com 16, 17 anos, que são tecnológicos mesmos, né? Então, quase não tem como voltar atrás. E aí eu convido as pessoas que são dessa melhor idade, reinvente-se aos 50. Então, estou começando dentro do meu consultório, reinvente-se aos 50. O melhor de você agora. Entender, porque eu vejo as pessoas da melhor idade, a partir dos 50, 60 anos, que vêm para o consultório, fazem a sua terapia, começam a entender como funcionam, elas ficam encantadas com o que poderiam ter vivido diferente e melhor. Alguns ficam assim, poxa, agora nessa idade, mas a maioria diz o seguinte: que bom, então a partir de agora eu vou viver isso gradativamente, muito bem e muito aliada a mim mesmo. Então, a essas pessoas que a ideia é reinvente-se aos 50, o melhor de você agora. Tente entrar em contato, faça sua primeira consulta, faça sua análise e veja como a vida pode sim ser reinventada nesse movimento de ser mais fácil e de ser mais leve. O símbolo que era lá no início, lá nos nossos ancestrais, que era defesa e cuidado, defesa do homem e cuidado da mulher, hoje os dois precisam participar disso, os dois precisam estar nesse lugar, nesse entrelaçado, e que homens e mulheres consigam entender que se os dois precisam estar lá fora trabalhando, que quando chega em casa, você sabia que em casa a gente não tem trabalho, em casa a gente tem tarefas domésticas. E as tarefas domésticas devem sim ser divididas entre o casal. Um faz uma parte e outra faz outra parte. Porque se os dois estão lá procurando, estando lá para ter o que considerava antigamente a caça, prover, conseguir o dinheiro para o mês, para o casal e os filhos, os dois sim precisam estar ali nesse ambiente de cuidar dessa casa. E ali é alinhar os trabalhos no sentido que ali não tem produção, mas precisa ter um ambiente limpo, um ambiente agradável, um ambiente onde as crianças e como vocês como casal possam se sentir bem. As tarefas domésticas. E as crianças podem já começar a ajudar com pequenas tarefas domésticas. Tipo, guardar seus brinquedos, não deixar jogar depois de ter brincado. E essa tarefa, você pai, você mãe, senta ali no chão. Sim, faz isso. Senta ali no chão com seu filho, brinca um pouco para ver o quanto isso é agradável, o quanto isso vai fazer bem para você e o quanto talvez você consiga lembrar um pouco da sua infância, ou por não ter tido brinquedos porque era pobre, ou porque tinha brinquedos e tinha alguém aqui do teu lado ajudando. Não interessa, interessa é você interiorizar um pouco isso com o seu filho e isso vai ficar marcado para ele, isso vai ficar marcado. Um bom dia para todos vocês, uma boa semana e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante e feche seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí,
as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.